Vamos começar com um exemplo aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 8 mais 16. Quero fazer essa conta, mas sem fazer essa conta diretamente. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Um truque. Eu vou multiplicar essa equação inteira aqui por 2. Os dois lados. Se essa soma daqui vale S, se eu multiplico cada um dos termos aqui por 2, deixa eu fazer aqui por etapa. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16. Isso aqui vai ser o quê? 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32. Igual a 2S. Tá? Multipliquei cada um dos termos da soma por 2, então o resultado vai ser multiplicado por 2 também. Por que eu fiz isso? E aí vem o truque. Eu vou pegar essa expressão daqui e vou subtrair dessa expressão daqui, porque olha só. S é igual ao quê? 2S menos S, que, bom, obviamente é. Por outro lado, isso daqui é o que também? 2S é 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, mas você subtrai do quê? Você subtrai de 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16. E olha que legal. 2 menos 2, cancela, dá 0. 4 menos 4, cancela, dá 0. 8 menos 8, cancela e dá 0. 16 menos 16, cancela, dá 0. Sobra o que só, então? Sobra 32 menos 1. Então, a sua soma ali seria dada por 31. Essa conta que eu acabei de fazer, para não precisar fazer a conta inteira, é o raciocínio por onde vem a fórmula. Vamos pegar um caso genérico agora. Vamos pegar uma soma, uma PG arbitrária. Então, 1 mais R ao quadrado, mais R ao cubo, mais R à quarta, até um R elevado a N. E isso eu vou chamar de S, é o valor da minha soma. Vou multiplicar essa aqui inteiro por R. Eu vou ter o quê? R, 1 mais R ao quadrado, mais R elevado a N, é igual a R vezes S. Isso aqui é R ao quadrado mais R ao... ou melhor, desculpa. Isso aqui é R mais R ao quadrado mais R ao cubo. Propriedade de expoente. Quando eu multiplico, eu somo. Mesma base, preserva a base e somo os expoentes. Então, R com 1 vai dar R. R com R vai dar R ao quadrado. R com R ao quadrado vai dar R ao cubo. E assim por diante até eu chegar em Rn mais 1. O que eu faço agora? Eu vou pegar essa expressão daqui de baixo que eu encontrei e vou subtrair dessa expressão daqui. Ou seja, Rs menos Rs é igual ao quê? Ela é igual a R mais R ao quadrado mais R ao cubo mais R elevado a N mais 1 menos 1 mais R ao quadrado mais R elevado a N. Tá, mas então, Rs menos S é igual a isso aqui. Isso menos isso. Então, cancela o R com R, cancela o R ao quadrado com R ao quadrado, cancela o R ao cubo com R ao cubo. Eu vou cancelando e da mesma forma que aconteceu lá em cima, vai sobrar só o quê? Vai sobrar só o último termo dessa expressão daqui, menos o 1. Então, vai sobrar o quê? O Rn mais 1 e vai sobrar o menos 1. Então, você vai ter essa expressão matemática aqui. Rs menos S igual a
Rn mais 1 menos 1. Põe em evidência o S, R menos 1 é igual a Rn mais 1 menos 1. Passa esse pedaço que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo. Sobre R menos 1. E é daí que vem a fórmula da PG. Então, quando eu falo de dedução de fórmula, é isso que eu quero dizer. De onde vêm essas fórmulas? Não para ser uma coisa que é para ser decorada, mas para entender quais são os truques e quais são as manipulações que vocês têm que fazer para conseguir chegar nelas. Porque elas não vêm de um vácuo. Quase tudo na matemática, quer dizer, tudo na matemática tem uma justificativa. Tudo vem de alguma conta que você faz. Então, essa daí seria de onde veio a fórmula da PG. Como exercício, eu deixo para vocês pensarem numa fórmula numa PA. Também não é. Talvez seja um exercício meio difícil, mas eu posso fazer na próxima aula, se alguém tiver curiosidade. Mas para a aula de agora, a gente vai precisar da PG. Então, isso aqui é só um videozinho curto para explicar de onde veio a fórmula da PG. Bom, no vídeo de agora, então, a gente vai olhar para o seguinte problema. Tá? Vou começar com uma versão mais simples dele, mas a gente vai olhar para duas situações. Tá? A primeira situação seria: estou depositando R$1.000 por mês numa poupança, que tem um rendimento lá meio pífio de, não sei, eu acho que nem é 0,5% ao mês, mas uma coisa assim. Digamos que eu estou lá um fundo de investimento que me dá um retorno de R$1.000 por mês. Ou não, de 1% ao mês. Eu quero saber quanto dinheiro eu vou ter se eu depositar R$300 por mês no final do ano. Por que isso aqui não é uma conta direta? Tipo, somar todas as parcelas. Porque no momento que você investe no seu primeiro mês, essa parcela vai estar rendendo juros. Quando você investe na segunda parcela, também essa segunda parcela vai estar rendendo juros. E vão estar sendo reinvestidos. Então, para você calcular um montante, não é uma conta tão direta assim. E o que a gente vai ver aqui é justamente como é que a gente acha uma fórmula para isso. E a gente vai ver que essa fórmula também está relacionada com um problema que é bem anexo, que é o seguinte. Eu quero comprar uma geladeira de, não sei, R$2.000, parcelada em 12 vezes, com uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Qual vai ser o valor das parcelas? Então é isso que a gente vai olhar como calcular hoje. Então, vamos estabelecer algumas coisas aqui, tá? Valor futuro. Valor futuro seria o montante. Ele é o valor final da operação. E aqui eu vou colocar esse VF e o VP na frente. Por quê? Porque agora a gente tem as parcelas. Então eu preciso da letra P de volta. Então, só para fazer uma distinção entre valor presente e as parcelas, eu vou colocar o V na frente. Então, esse aqui é um montante. Ele seria o valor que, por exemplo, no caso dos depósitos, é o valor que você vai terminar na sua conta. Então, é um montante. Ou valor futuro. O valor presente, nesse contexto daqui, tá? O valor presente, por exemplo, quando você fala do financiamento, o valor presente seria o valor nominal. Por exemplo, como eu falei, a taxa. Quero fazer um financiamento de um carro que vale 36 mil. O 36 mil é o valor presente. Ele não corresponde ao valor total que você vai pagar. Ele seria só o valor nominal que vai ser usado como base para o cálculo lá da taxa de juros e tudo mais, e das parcelas. Então, esse aqui seria o valor presente ou o valor e valor nominal do bem.
Ou do empréstimo também, que também tem a ideia lá do empréstimo consignado, que você pega um valor emprestado e você tem que pagar em parcelas fixas, com uma determinada taxa de juros. Além disso, a gente tem aqui as parcelas. E a gente tem o prazo, ou o número de parcelas. E a gente tem a taxa de juros. Essas são as letras e agora a gente vai ter que tentar encontrar uma fórmula para isso, que relaciona essas coisas. Então, como eu disse, eu vou começar com vocês, tá? Olhando para a seguinte situação. Deixa eu aproveitar e procurar aqui. Qual é a taxa de retorno da poupança? É uma taxa bem pequena. Bem pequena. Nossa, isso é menor do que eu estava achando que era. É, Tá bom, a taxa de retorno da poupança é tipo 0,1% ao mês. Tá? Nada. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer que é 0,2, só para a gente não ter uns valores tão. Taxa mensal. Na verdade, é menor do que a inflação, então. Se você deixa dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Isso é uma outra coisa que a gente vai olhar, mas isso é mais para umas horas lá para frente. Que a gente vai começar a falar sobre inflação e como é que você compara diferentes tipos de investimento. Mas no momento a gente está preocupado com a parte de fazer conta. A gente vai olhar. A parte prática vem depois, que a gente já estiver mais acostumado com a parte das contas. Tá bom, mas então a poupança tem um retorno mensal de menos do que 0,2% ao mês. Mas vamos assumir que é 0,2% ao mês. E eu estou fazendo o seguinte: todo mês eu estou depositando R$ 1.000 na minha poupança. Tá? Todo mês eu vou pegar assim do meu salário. Talvez R$ 1.000 seja pouco realista. Vamos dizer que com dinheiro, vamos dizer que sobra na minha conta bancária. Por um milagre, eu consigo que sobre R$ 200 por mês. Então, eu quero fazer depósitos mensais na poupança de R$ 200 por mês. Eu quero saber quanto dinheiro eu terei na poupança após 3 anos. 2 anos, 2 anos. Como é que vocês fariam essa conta agora? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Alguém tem alguma sugestão? Porque assim, essa aula daqui, o propósito dela é a gente pensar em como é que eu vou encontrar forma. Então, é o que a Patrícia falou. A ideia aqui é começar com juros compostos. Juros compostos são a base disso. Por quê? O dinheiro que eu estou depositando na poupança eu não vou mexer. Tá? Eu vou depositar R$ 200 por mês, todo mês, durante 2 anos. O que eu quero saber é quanto eu vou ter no final. Eu quero descobrir uma fórmula para isso. Então, sim, a ideia é juros compostos, porque o dinheiro que vai render na poupança volta para a poupança e você tem os juros aplicados sobre esse dinheiro também. Então a fórmula é juros compostos. Mas é de que maneira você vai fazer essa conta então? Vamos começar assim. Em janeiro eu fiz meu primeiro depósito lá. Primeiro depósito.
de R$200. Quanto tempo esse dinheiro vai ficar rendendo ali na poupança? Esse aí vai ficar 24 meses, mas vamos fazer então meio que fazer uma conta assim, só para ver, tá? Então, no meu primeiro mês, eu vou ter ali R$200. Então, primeiro mês. Ou melhor, mês zero, que é o mês que eu vou começar. Tá? Mês zero. No meu mês zero, foi quando eu fiz o meu depósito inicial de R$200. Quando chegar o mês 1, eu vou fazer um segundo depósito. Então, eu vou colocar mais R$200, que seria o meu segundo depósito. O que aconteceu com o meu primeiro depósito aí? Ao primeiro depósito vão ser acrescidos juros. Então, ele vai ter os 200, 1 mais 1,2% elevado a 1. Isso vai continuar se repetindo. Porque assim, quando eu chego no meu segundo mês agora, o que vai acontecer? 200, 1 mais 1,2% elevado a 2. Porque agora aquele dinheiro está lá parado 2 meses. O meu segundo depósito ficou lá quanto tempo? 1 mês. E aí tem o meu terceiro depósito agora. Então, ele está sempre aumentando. E o dinheiro que já estava lá vai sendo acrescido de juros em cima dele. Talvez, eu não sei se já está óbvio como é que vai ficar a expressão final. Mas aí, tipo, eu vou fazer mais uma vez. E aí a gente pode tentar passar já para a versão final. 3, R$200, 1 mais 1,2. Eu botei 1,2, né? A poupança, na verdade, é 0,12. Então, não é mais uma poupança, é um fundo de investimento que é bem lucrativo. Depois a gente faz a conta com a poupança mesmo. Porque a poupança é bem deprimente, assim. Quando você faz a conta, você vai ver que é a mesma coisa quase que eu somar os valores. É fundo de investimento de 2% ao mês. 1,2% ao mês. Eu acho que eu fiquei tão deprimido com o valor real da poupança que aí eu já, na hora de colocar a conta, eu já aumentei aqui para 1,2%. Não, que a poupança não é nada. É 0,1%. Isso é bem menos que a inflação. Bom, mas deu para entender então como é que a progressão está indo? A progressão está indo de maneira bem previsível. A cada mês que passa, você faz um novo depósito. Você começou ali no mês 0, R$200. Mês 1 mais 200. Mês 2 mais 200. Mês 3 mais 200. E em cada uma das suas etapas anteriores, você vai estar. Em cada uma das suas etapas anteriores, o seu depósito vai estar rendendo juros. Então você vai ter no final uma soma. Como é que vai ser então no segundo ano? Vai ser no 24. E aí que vem a parte que é meio cansativa. Você vai ter o quê? A sua primeira parcela vai estar rendendo juros durante quanto tempo? 24 meses. A sua outra parcela vai estar 23 meses. E você vai indo somando cada parcela a cada parcela. Então, 200
1,2% mais o 200. Isso aí vale quanto? Esse é o valor futuro, é o montante. É o dinheiro que você vai ter no final. E aí minha pergunta para vocês é: como é que eu faço para encontrar esse valor daqui? Tem duas opções. Eu posso pegar a calculadora e ir fazendo 200 vezes 1 mais 1,2% elevado a 24, mais 200, 1 mais 1,2% elevado a 23, e assim por diante. Isso não é exatamente a melhor maneira de fazer essa conta. Você vai ficar uma eternidade para fazer essa conta, sim. Felizmente, o que é essa soma que está aparecendo aí? Eu acho que você chegou depois, né, Rafael? Eu fiz essa conta. Isso aqui é uma APG. É o outro vídeo que eu gravei antes de vocês chegarem. Eu mostrei pra gente como é que eu chego na fórmula de uma progressão geométrica. Depois eu vou botar esse vídeo lá no canal junto desse. Mas você tem aqui a expressão de uma progressão geométrica. 200, 1, elevado a 24. 200, 1 mais 1,2% elevado a 23. Isso é uma progressão geométrica de razão quanto? Quando eu coloco essa daqui com essa. Não, é tranquilo, é um erro normal. As pessoas. É porque as pessoas, quando veem esse negócio de PA, PG, elas não veem com nenhum contexto na escola, é só uma fórmula para decorar, sem muita utilidade. Aí a pessoa faz uma confusão só na cabeça e esquece completamente delas depois, quando precisa. Mas a razão dessa PG aqui vai ser quanto? 200, 1 mais 1,2%, 24, estou, 200, 1 mais 1,2% elevado a 23, 200 cancela com 200, 24 cancela com 23. A razão dessa PG é 1 mais 1,2%. Se você fizer qualquer termo aqui com termo subsequente, você vai ver que vai dar justamente isso. Tranquilo? Na verdade, para nossa conta ficar mais bonitinha, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou botar em evidência o 200 que está multiplicando todo mundo, porque o 200 é a parcela. E eu quero encontrar uma fórmula. Então vai ficar 1 mais 1,2% elevado a 24, mais 1 mais 1,2% elevado a 23, mais 3 pontinhos, 1 mais 1,2%, mais 1. Esse é o valor futuro. Então, até aí tá tranquilo? Essa aqui é uma PG, e a razão dela. Então, essa aqui é uma PG de razão igual a 1 mais 1,2%. E a gente viu lá que eu mostrei para vocês, na verdade, de onde veio a fórmula. A fórmula da soma de uma PG é o quê? É R elevado a N mais 1, ou N mais 1, desculpa, sobre R menos 1. Ah, menos aqui. Viu, eu já esqueci a fórmula. Eu fiz ela com vocês aqui e já esqueci. Por isso que eu digo assim, nunca, não é uma coisa realmente tão importante decorar a fórmula, é mais importante você saber usar. Tá? Como é que vai ficar a expressão que está dentro do parênteses? Lembrando da fórmula da PG. Com isso aqui em mente, o meu valor futuro vai ser igual ao quê? Tenho 200 da parcela, mas dentro do parênteses vai ficar o quê?
vai ficar R, que é a razão, 1 mais 1,2%, elevado a N mais 1. O meu N ali era 24, então vai ficar 25. Menos 1, dividido por 1 mais 1,2%, ou 1,2%, menos 1. Então, daqui a gente já tirou a fórmula. Por quê? O 200 é a parcela. O meu prazo é o N. Então, 1 mais a minha taxa de juros, elevado a N mais 1, menos 1. E embaixo, o 1 daqui sempre vai aparecer. A potência aqui embaixo é sempre 1, porque a razão é sempre 1 mais i. Então, o 1 daqui pode cancelar com o 1 daqui, você vai ter isso. Isso aqui é o que a gente chama depois... a gente vai achar uma expressão disso no próximo vídeo, mas seria o coeficiente de financiamento, ou o coeficiente de parcelamento. Mas ele vem daqui. Essa é essa expressão daí. E a gente tem essa fórmula bonitinha aqui, que é o valor futuro é igual parcela vezes 1 mais i elevado a n mais 1, menos 1 dividido por i. Tranquilo? Ficou claro? Então, assim, vamos ver de curiosidade quanto que isso renderia. Né? Vamos fazer a conta. Então, 200, abro parênteses. Na verdade, deixa eu fazer o cálculo do coeficiente de financiamento separado, porque esse daqui é meio chatinho. Então, o coeficiente aqui seria o quê? 200 vezes. Aqui eu não vou ter como fugir, eu vou ter que fazer isso daqui. Sobre 1,2%. Vamos fazer essa expressão daqui separada, do coeficiente, tá? Então, abre parênteses, 1 mais 1,2 dividido por 100, porque é a porcentagem, fecha parênteses, elevado a 25 menos 1. 1. Deu isso aí. Divido a resposta pela porcentagem. Então, ele é dividido por, abre parênteses, 1,2 dividido por 100. O coeficiente de financiamento, ou o coeficiente nesse caso daqui, é 28,95. Nesse caso específico, isso deu... Vou botar isso na minha outra tela, para não apagar quando eu escrever aqui. Ela é 28,954206. Tranquilo? Assim, gente, essa é uma outra pergunta, tá? Se vocês estiverem enrolados para escrever essas expressões na calculadora, essa é a hora, essa matéria é a hora de perguntar. Então, se vocês tiverem problemas para isso, dificuldades e tal, vocês me perguntam no horário antes da aula, que eu fiquei aqui um tempinho tirando dúvida da lista e tal, mas eu posso tirar dúvida disso também. Eu ia até marcar... Bom, depois eu combino com vocês. Deixa eu terminar essa conta. Aí depois eu falo. Beleza, então deu esse resultado. Agora eu vou multiplicar pela parcela, vezes 200. Então, se eu depositar nesse fundo de investimento R$200 durante 2 anos, o que eu vou ter na meu total vai ser R$ 5.790,84. Isso é melhor do que se eu simplesmente juntasse os R$200 e não fizesse nada com ele. Por quê? Porque se eu só juntasse os R$200 e não fizesse nada com eles, durante 24 eu ia ter R$4.800. Então eu vou ter um lucro ali em relação ao dinheiro só somado de... Chega nem a R$1.000, mas uns R$900.
Então, esse seria o exemplo de como é que eu faço nessa situação. Depósito na poupança. Aí, deixa eu parar. Acompanhar a conta, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês não entenderam alguma coisa? Tá tranquilo? Esse é um assunto que eu acho meio. Essa é uma parte que eu acho divertida, porque você começa a trabalhar com uma coisa que é um pouco mais aplicada no dia a dia, pelo menos. Tipo, essa conta daí, a gente vai ver no próximo vídeo, quando eu começar a gravar, mais ou menos a conta que você faria para descobrir. Eu quero fazer um empréstimo consignado digamos, a taxa de empréstimo consignado está em, sei lá, 2%. E eu quero pegar emprestado 40 mil reais. Qual é o valor das parcelas que eu vou ter que pagar se eu continuar pagando durante 2 anos? A conta é essencialmente essa que a gente fez aqui, com alguns passos extras. Mas uma conta divertida que dá para fazer também, e eu acho que até que tem na lista que eu vou passar para vocês. Não agora, vai ter uma outra lista intermediária no meio, que vai ser sobre aquele negócio de desconto. Mas a lista que eu vou passar para vocês sobre essa parte de financiamento, tem uns exercícios divertidos que dá para fazer do tipo, você já viu aquela história de que você pode pagar sem juros em até 12 vezes, mas se você pagar à vista tem um desconto? É porque, na verdade, você não está pagando sem juros. Os juros estão disfarçados ali. Você pode usar essa fórmula aí para descobrir qual seria a taxa de juros real que você está pagando. Então, porque, por exemplo, se a geladeira à vista é 4 mil reais, mas se você vai pagar ela em 12 vezes sem juros e o total dá 5 mil e alguma coisa, na verdade você não está sem juros, você está pagando juros. E qual é a taxa de juros de verdade? Você pode fazer essa conta para descobrir qual é a taxa de juros. Eu vou até colocar uns exercícios sobre isso lá. Mas tá bom. Beleza, tá dando para acompanhar, né? Deixa eu começar aqui. A próxima parte. Bom, agora a gente vai olhar para o seguinte. Para o outro lado dessa conta, que é o aspecto do financiamento. Então, a expressão que a gente conseguiu no vídeo passado foi qual? Valor futuro é igual a o valor das parcelas, que multiplica 1 mais a minha taxa de juros, elevado a n mais 1, que é o prazo, menos 1, sobre i. Isso aqui, geralmente, se vocês olharem lá nos livros de matemática financeira, é o tipo coeficiente de financiamento. Agora eu quero olhar para um problema de uma ótica meio diferente. Tá? Agora eu quero olhar o problema na ótica de um financiamento. Eu tenho o seguinte. Quero comprar parcelado um bem, uma geladeira, um carro, que seja alguma coisa que tenha um valor mais substancial, que tem um valor nominal, um valor presente de, por exemplo, nosso efeito, 4 mil reais. Tá? Vou comprar uma geladeira, uma máquina de lavar de 4 mil reais. E eles oferecem um parcelamento de até 12 vezes, uma taxa de juros de 1,4% ao mês. Como é que eu faço para descobrir qual é o valor das parcelas? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Como é que eu faria para conseguir descobrir o valor dessas parcelas? Ou nem de curiosidade, assim? Você simplesmente vai, tá. Você joga. Ele diz qual é o valor das parcelas e vocês aceitam. O que acontece é o seguinte: como é que a gente vai fazer então para fazer essa conta? É mais ou menos do jeito que a gente fez no anterior.
Diz o valor. Geralmente ninguém nunca para muito para pensar, né? A pessoa fala, 1,2% ao mês não é muito, não. Mas só 1,2%, né? Isso é pouquinho. E aí ninguém nunca para para pensar realmente quanto está pagando. Ou então faz. Não é uma conta super direta. O raciocínio que você tem que fazer é o seguinte: pensa em juros compostos, tá? Se você está com uma taxa de juros mensal de 1,4% ao mês, e você está efetivamente pegando emprestado ou recebendo uma coisa que tem valor de R$ 4.000, o que você está é R$ 4.000. O valor que você vai estar devendo é o quê? R$ 4.000, 1 mais 1,4%, elevado a 12. Esse seria o valor efetivo da sua dívida. Porque quando você pega esse bem ali de R$ 4.000, só que você vai parcelar ele e tal, você vai terminar de pagar daqui a 2 meses, você está adquirindo uma dívida que teria esse montante. Se você fosse pagar tudo só daqui a 12 meses, você teria que pagar efetivamente isso. Só que o que acontece? Como as suas parcelas são mês a mês, a conta que você tem que fazer não é tão direta quanto pegar isso daqui como seu valor futuro, tá? Porque você vai estar fazendo o seguinte, tá? As suas parcelas são fixas. A primeira parcela que você deposita, ela vai render juros durante quanto tempo? Ela vai render juros durante. Vai depender se for uma entrada ou não. Eu estou assumindo que não tem entrada e a sua primeira parcela só vai começar a pagar. Você vai começar a pagar só a partir do. Não, não, vamos assumir que assim, você paga uma entrada agora. Então, a sua primeira parcela, você vai pagar, por exemplo, você pegou isso em janeiro, você vai terminar só de pagar no janeiro do ano que vem. Só que aí a sua primeira parcela vai render juros efetivos durante os 12 meses. Então fica assim, 12. A sua segunda parcela vai render juros efetivos durante quanto tempo? 11 meses. E assim por diante. Cada uma das parcelas que você paga do financiamento estão rendendo juros efetivos. A primeira parcela, então, é a mais significativa. Ela vai ser abatida direto do valor da sua dívida. E você vai indo assim, amortizando. Então, e até você chegar ali nas penúltimas, 1,4%. Então, esse aqui é o mês 0, mês que você começou. Mês 1. Depois e assim por diante, até você chegar no mês 11. E no último mês, quando você finalmente terminou de pagar o raio da máquina de lavar. No mês 12. Pronto, você conseguiu livrar o seu cartão de crédito. Como se você não tivesse um monte de outras dívidas além dessa. Mas. Eu tô falando isso porque eu terminei de pagar minha máquina de lavar esse mês, então é uma coisa pessoal agora. É. Então a conta efetiva que você vai ter que fazer para calcular suas parcelas é o quê? Você vai ter que pegar cada parcela efetiva que você está fazendo, tá? E você vai igualar com 4.000, que é o valor nominal, 1 mais 1,4%, elevado a 12. Então a sua conta é essa daí. Cada uma das parcelas que você pagou, elas têm um valor fixo, mas elas têm pesos diferentes. Porque a primeira parcela que você pagou vai quase direto do valor nominal. Só que as outras parcelas vão ter um peso menor porque a sua dívida foi aumentando com o tempo. Então a conta certa para você encontrar o valor das parcelas é essa daqui. Você vai ter que igualar esses dois e resolver para P. E aí a minha pergunta é, por isso que eu falei que é quase igual. Nota o que tem no lado esquerdo. O lado esquerdo aqui é a mesma coisa do problema do vídeo anterior, que era o problema da quando eu estou depositando dinheiro na poupança. A gente não precisa nem fazer nenhuma conta nova. Eu sei exatamente quanto vale esse pedaço. Eu sei que esse pedaço vale quanto? Esse pedaço vale P elevado a 1 mais 1,4% elevado a
Na verdade, eu acho que eu estou fazendo alguma conta meio errada aqui, né? Porque eu estou assumindo que tem uma entrada. Vou assumir que não teve uma entrada, só para simplificar a minha vida um pouquinho. Porque geralmente financiamento assim você vai começar a pagar só no mês seguinte. Então, é, desculpa, é só fazendo uma correção aqui. Assumindo que não tem uma entrada, a conta muda um pouquinho de cara. Depois eu vou passar a fórmula de quando você tem uma entrada, mas a ideia é mais ou menos essa. Só mudou um pouquinho. Tá. Então, você vai pagar durante 11 meses, então você vai ter essa expressão daqui. Eu estou assumindo que não tem entrada. Quando tem uma entrada, a conta muda ali. Em vez de ficar 12, fica 13. E você. Mas também não é muito diferente. Eu vou dar as duas versões para vocês depois, no resumo. E fazer uns outros exemplos também no vídeo subsequente. Que no vídeo subsequente eu vou pegar uns exercícios para fazer, para deixar ali para vocês de referência. E aí eu vou fazer uns exemplos onde você tem uma entrada, onde você não tem uma entrada, onde o parcelamento é meio misturado. E dá para fazer umas coisas meio emboladas. Mas o que eu faço para sair daqui, dessa expressão? Eu vou passar esse pedaço para cá dividindo. Então eu vou ter isso aqui. P. 1 mais 1,4% ao mês, 12, menos 1, sobre 1,4%, elevado a 1 mais 1,4. Tipo, essa expressão já seria o suficiente para a gente conseguir resolver a conta, tá? Mas eu vou deixar ela um pouquinho mais bonitinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma divisão aqui, certo? 1 mais 1,4%, 12, menos 1 dividido por essa expressão daqui. Eu posso escrever ela como sendo 1, porque 1 mais 1,4 elevado a 12 dividido por 1 mais 1,4 elevado a 12 dá 1. Menos 1 mais 1,4% elevado a menos 12 dividido por 1,4%. É igual a 4.000. Então eu cheguei nessa expressão daí. Para mim conseguir encontrar o valor da parcela, o que eu faço então? Para encontrar o valor da parcela, eu vou simplesmente resolver essa conta agora. E vou calcular isso aqui e passar para o outro lado. Então, vamos lá. A expressão vai ser, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses de novo, 1 mais 1,4 dividido por 100. Fecha o parênteses. Elevado, abre parênteses, menos 12. Fecha o parênteses. Fecha o parênteses de novo. Agora, divido por, abre parênteses, 1,4 dividido por 100. Fecha o parênteses. Essa expressão inteira deu 10,97. Então, P 10,97. Só explicar um pouquinho essa ideia daqui, porque essa expressão daí que eu joguei na calculadora, eu joguei como na calculadora, tá? Eu coloquei ela inteira. Vocês não precisam fazer ela inteira, tá? Eu fiz ela inteira porque só para servir de exemplo. Vocês podem fazer ela destrinchada. Você pode pegar primeiro, calcular aqui dentro do parênteses, levar a 12, depois fazer 1 menos isso. Mas se você quiser fazer a expressão inteira na calculadora, como é que você faria? 1 menos 1 mais 1,4 dividido por 100 elevado a menos 12, fechei o parênteses, dividir por 1,4 dividido por 100. Foi essa expressão que eu escrevi na calculadora. E essa expressão que me deu o retorno de 10,97. Tá?
É porque na calculadora a prioridade é o quê? Potência. Não, primeiro, antes de tudo, parênteses, depois potência, depois divisão e multiplicação e depois soma. Então, se eu quero escrever essa expressão daqui, essa é a maneira que eu tenho que colocar na calculadora. Mas beleza, então eu achei 10,97, blá blá blá. Se eu quero calcular o valor das minhas parcelas, o que eu tenho que fazer então? Eu vou passar isso aqui para o outro lado dividindo. Então a minha parcela vai ser R$ 4.000 dividido por 10,97. Então olha só, o que eu faço? 4.000 dividido por 10,97. O valor das parcelas vai ser mais ou menos. Isso está bem próximo da realidade, né? Da máquina de lavar que eu comprei. 3,64,63 reais. Então, o valor das parcelas vai ser R$ 364,63. Quanto você vai pagar no total? No total, você vai pagar o quê? 364,63 vezes 12. Você vai pagar R$ 4.375,50. Então, como é que você vê isso geralmente no anúncio? Você vai ver o seguinte. Olha só, geladeira por R$ 4.375 até 12 vezes sem juros. À vista, com desconto, você fica com a geladeira por R$ 4.000. Essa seria a maneira que isso seria anunciado. Tradicionalmente. Porque geralmente o que eles fazem nesses anúncios é justamente isso. Eles deixam os juros embutidos ali. E aí o valor nominal seria o valor com desconto. Que assim dá a impressão que você está ganhando alguma coisa, mas na verdade não. O valor nominal é o valor real do negócio. E eles não colocam a taxa de juros ali. E a taxa de juros, na verdade, é um pouco maior sempre do que 1,4%. 1,4% é pequeno. Geralmente está na casa lá dos 2 e poucos por cento. Eu vou ver se eu consigo encontrar uns exemplos reais disso aí que eu estou falando. Mas eu acho que todo mundo já viu em algum momento uma coisa dessa maneira. Mas então é isso. Próximo vídeo que eu vou gravar uns exercícios sobre isso daí. Então, serve de exemplo para vocês e aí eu vou passar uma lista para vocês poderem resolver. Que ainda tem algumas sutilezas, tipo essa daqui eu não coloquei com entrada, eu coloquei que a pessoa só paga. Na verdade, eu tinha que ter feito umas contas ali, mas vamos ver o que acontece se eu pago uma entrada ou então se eu não pago a minha dívida inteira. E a gente olha também algumas outras situações que podem acontecer. E aí nos exemplos eu vou fazer essas situações diferentes. Tá? E eu vou fazer isso e mais lá para frente eu passo uma lista para vocês me entregar. Certo? Então, até a próxima.